podia falar um pouco sobre o seu trabalho? Claro. Eu desenvolvi uma pintura com uma tinta diferente, que é um complemento látex com pigmento. É uma tinta transparente, ela fica com um aspecto de um plástico. E eu não uso método tradicional, eu não uso tela, eu não uso pincel. São pinturas feitas de uma maneira assim, mais livre, assim, é a tinta mesmo. Ela mesmo depois de seca tem um aspecto de uma tinta fluida. E aí depois eu vou inserindo essa pintura em vários lugares, em parede, em vidro. Então fica uma pintura sem suporte. Ela é sem suporte definido, né? Mas ela acaba que tem que encontrar algum suporte para ser mostrada, né? Ok. Não, tá aqui. Você poderia falar um pouco sobre a sua linha de trabalho? O meu trabalho é o absurdo. É o que eu vejo no dia a dia. Eu leio jornal, eu vejo revista, eu entro na internet. O mundo está cada dia mais absurdo, mais engraçado, mais ridículo também. Na verdade, esse trabalho nem diz muito sobre o meu trabalho, não. O meu trabalho é herege, ele brinca com tudo que ele pode brincar. Ele é figurativo ao máximo e pega tudo que existe de mais estranho, bizarro, ridículo, coisa que a gente convive no cotidiano também. Eu não trabalho muito da maneira assim, de uma construção mais linear da pintura, ou seja, desenvolvimento de um processo de imagem que vai acontecendo passo a passo, no sentido de estruturar uma linguagem e variar em cima dessa estruturação da imagem que se é criada com a pintura. Não só na questão da imagem, mas na questão da manipulação da massa, da tinta. E essas questões mesmo que envolvem tanto a construção da pintura, ou seja, da matéria pintura, quanto da imagem. Eu tento sempre, de uma certa maneira, fazer uma pintura de ação. Ou seja, que eu sempre aposto um pouco no improvável. Então, mesmo que eu faça os projetos no computador e a priori a imagem antes vem como uma coisa pronta, o processo da pintura ele é totalmente de ação. Eu uso o máximo possível dos recursos que eu tenho da pintura, seja de textura, seja da maneira de usar a tinta no sentido de tinta diluída ou não. Igual, por exemplo, nessa área aqui, eu usei a tinta mais diluída, usei mais pincéis mais grossos. É uma pintura bem rápida. E conforme a pintura vai crescendo, igual por exemplo nessa área aqui, eu já coloquei mais massa de tinta. Uma forma de se destacar em relação ao fundo. Mas em termos de imagem, é uma coisa assim que eu nunca sei. Eu vou fazendo, vou colando, pego uma pintura que eu já fiz, um pedaço daquilo, mas de forma geral eu faço sempre 3 ou 4 trabalhos com mais ou menos a mesma estrutura. Você podia falar um pouquinho assim, sobre o seu trabalho, sobre a sua linha de trabalho? Posso falar. Meu trabalho, assim, eu lido com várias questões, né? Uma delas é a superpopulação, essa aglomeração de pessoas na cidade hoje, né? Contemporânea, esse caos, que ao mesmo tempo é organizado, tem uma certa organização, né? E é principalmente isso. Você usa de tecnologia para desenvolver seus trabalhos? Sim, eu uso do computador, de projeção, eu uso de Photoshop, todos os recursos que eu tenho à mão, mas no final das contas acaba que o processo é o mais tradicional de todos, é o pincel sobre a tela. Bom, no mundo da pintura eu acho que ela interfere de uma maneira muito importante, né? Hoje em dia está muito interligado. No meu trabalho não interfere tanto assim. Eu não uso foto, então eu não tenho que usar nenhum recurso no computador, Photoshop, nada disso para pintar. É só a tinta mesmo no ateliê. Mas eu acho que a pintura mudou bastante com as tecnologias. Como a tecnologia interfere no seu trabalho? No meu trabalho, na minha linha
pintura interfere até o ponto de pesquisa de imagem, essas questões, mas na parte prática não muda muito não. E como a tecnologia interfere no seu trabalho? Interfere? Na verdade, acho que não. Acho que o que interfere mais é o ambiente mesmo, como eu vejo o ambiente. Assim, não... Interfere talvez com pesquisa, você usa a internet para pesquisar? Eu acho que eu uso pouco a internet para pesquisar pintura, o meu trabalho, mas eu pesquiso pintura, pesquiso imagem. Eu estou lidando com imagem e a internet é o melhor lugar para pesquisar imagem, né? E, como você sobrevive? Você vive de arte? Claro que não. Eu, como todo artista da minha idade, é uma ilusão falar assim, eu vivo de arte. Não, não vivo de arte. Você pode viver dando aula, você pode viver fazendo outras coisas, mas viver de arte, você vender quadro, essas coisas, ter uma escultura e tal, não, você vai viver de arte. Então vai viver bem mal. Eu trabalho basicamente com desenho, né, mas mais ilustração, onde tem mais mercado, assim. Do meu trabalho de arte que eu produzo no meu ateliê, não. Às vezes acontece uma venda ou outra, dá uma ajuda, mas eu vivo de arte de uma forma paralela. Eu já trabalhei em instituições de arte, no Palácio das Artes, agora também eu trabalho com vídeo. Eu acho que tudo assim é sempre interligado, os trabalhos que eu faço, mas assim, do meu trabalho, propriamente dito, eu não vivo dele. Atualmente você vive de arte? Eu não posso falar que eu vivo totalmente, né? Mas é uma coisa que me ajuda. Você pretende viver exclusivamente? Pretendo. Vocês acham que em Belo Horizonte existem espaços suficientes para o artista jovem se lançar, editais? Ou vocês acham que precisava de ter mais? Eu acho que é aquilo que a gente falou, né? Existem essas políticas estéticas. Pessoas específicas que sempre ficam rodando nos mesmos lugares, fazendo as seleções, que são mais ou menos os mesmos tipos de trabalho. E eu não jogo com isso, mas existem espaços alternativos. O Mama Cadela é um deles, a Mini Galeria de Arte é outro que eu conheço, por exemplo. As ruas é uma outra forma de se mostrar o trabalho. Mas eu acho que existe espaço sim, com certeza. Esse espaço existe, não necessariamente é o ideal para todo mundo. Eu acho que para a maioria dá para ir se inserindo aos poucos. Eu acho que tem gente que precisava de um espaço diferente, assim, que às vezes não encontra, não passa num edital, numa galeria, de uma maneira que ele precisava, mas eu acho que a pessoa que quer mesmo consegue se inserir. Por mais que seja difícil em Belo Horizonte isso. Porque todo ano, né, as faculdades lançam muitos artistas no mercado, vamos falar assim, sedentos por espaço. Né? Daqui você também pode mandar para vários outros editais, em vários outros estados, em São Paulo, no Rio, aberto ao Brasil. Eu acho que edital aqui exatamente, acho que não é uma coisa aqui em Belo Horizonte é pouco, mas você tem essa opção de mandar para talvez nem fora. seja assim tão pouco, na verdade os espaços existem, só que igual o Manolo estava falando, a questão de meia dúzia expondo para meia dúzia, você vê as pessoas vão, mesmo que está num determinado salão, vai estar no fim do ano no outro lugar, e aí no ano que vem ele está abrindo no outro ano no outro lugar, aí fica essa masturbação ali entre eles mesmo, e até você romper isso aí, e entrar... Ô, Ronaldo, você como fundador do Mama Cadela, fala um pouco sobre as motivações que levaram você a criar. Justamente isso, é de não ver esse tipo de, essa facilidade para entrar, não ver, você fica frustrado em estar frequentando essas exposições, as galerias que são os mesmos, que estão expondo para os mesmos, tá certo? O mercado é muito restrito, para quem está começando agora é super difícil, e aí como faltava espaço, a gente não conversa lá e fala assim, quer saber? Já que falta espaço, vamos arrebentar logo, vamos fazer um espaço para isso então. E aí criamos essa ideia do Mama Cadela, já fizemos um tanto bacana, relevante de exposições. Muitos artistas tiveram aqui a sua primeira oportunidade e hoje já tem oportunidade em outros lugares. Falta espaço, falta não porque são poucos, não. Falta porque os mesmos estão ali ocupando espaço o tempo todo. Se ninguém sai da cadeirinha, fica difícil para outro sentar.